Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Saúde os irmãos que estão aqui, que estão em casa nessa noite, amém? Amém. Vamos lá, Senhor, cuidar da arca cristã. Aleluia. Número 4, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. No desalento, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu sofrer, no teu viver. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo o que pedes, Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ser mais um. 18, em nome de Jesus. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Segue desviado o homem dos caminhos do Senhor.
anunciar seu Criador. Meios de salvar se inventar, clama, roga em seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Falta aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Número 25, aleluia. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fosse morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna em glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor para a gente ler a palavra do Senhor. Amém. Maravilhoso Deus Pai, nós também quero te agradecer, meu Senhor amado querido, por mais uma noite, Senhor amado, a qual o Senhor tem concedido mais um culto, Senhor, na direção do Departamento de Assistência Social, Pai. Senhor, que Tu venha, Senhor amado querido, suprir, Senhor, a necessidade daqueles, meu Deus, que precisam, Deus. Abençoa os Teus servos, Senhor, aqueles que vão, Senhor, contribuir, ó Pai, para esta obra, ó Deus. Abençoa nesta noite, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
Ministramos o louvor. Aleluia. Vou ler aqui a palavra do Senhor nesta noite. Os irmãos que estão assistindo nessa live, podem abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 14. Vou ler até no seu conceder, amém? Aleluia. Que diz assim: não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém. Passo a direção para a irmã Luciana. Pode dar oportunidade, se ela vai trabalhar. Aleluia. Então vamos ouvir a irmã Luciana. Aleluia, agradeço. Amém. Louvado seja Só para te adorar e fazer teu nome grande. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Amém. e aos que estão nessa live ouvindo. Glória a Jesus. Vou ler aqui a palavra do Senhor em Neemias. Neemias capítulo 2. Glória a Jesus. Neemias capítulo 2. Glória a Deus. O versículo do 1 em diante, que diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Glória a Jesus. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei perecer bem, dê-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem
até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo os chefes do exército e cavaleiro. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobia, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não houve, glória a Jesus, e não havia comigo animal algum, senão aqueles em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Glória a Jesus. E passei a porta da fonte e ao vinhedo do rei, e não havia lugar para onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que fazia a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhe disse, bem, vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejam mais em opróbrio. Os irmãos dizem assim: e ouvindo Sambalate, Horonita e Tobia, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazem? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seu servo, e nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte em justiça nem memória de Jerusalém. Glória a Jesus. Meditando aqui nessa palavra, aonde Neemias, glória a Jesus, onde Neemias ele trabalhava na casa do rei Artaxerxes, e trabalhava como copeiro. Então ele soube, através de seus amigos, ou seja, ele procurou saber como estava o seu povo, aquele restante que estava ali naquela cidade, aonde a cidade estava assolada, a cidade estava destruída. Quando Neemias soube disso, o seu coração se entristeceu, porque ali era a terra de seus pais, uma terra onde ele foi criado. Então ali Neemias, ele se preocupou com aquele restante daquele povo,
um povo que ficou desprezado, um povo que não dava nada por ele. Suas portas, seus muros, aquela segurança não existia mais. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Então Neemias, ele se preocupou. Glória a Jesus. Neemias, ele tomou uma atitude que nem todos tomariam essa atitude. Ele foi pedir ao rei que ele desse carta de liberdade para que ele fosse fazer alguma coisa, para que ele fosse ajudar aquele povo, porque a segurança deles não existia mais. O que dá segurança a ele naquela época, louvado seja Deus, era aquele muro, o muro que dividia a cidade entre a outra, ali onde aquele restante de povo habitava. Então Neemias ali, ele se preocupou, ficou triste. Ele, glória a Jesus, Aleluia. conseguiu reunir uns dois que ajudassem a ele em silêncio. E ali ele foi, e o rei liberou a ele, para que ele pegasse madeira, pegasse outros materiais para ajudar aquele povo. E assim, quando ele chegou lá, que viu, a sua dor e sua tristeza foi maior, porque aquele que ele tinha visto não era como ele, não era como ele imaginava. Então, como nosso Deus, tudo que Neemias fazia, ele pedia ao Senhor. A resposta, às vezes queremos a resposta de nós mesmos, mas nossa resposta vem de Deus. Glória a Jesus. Então Neemias, ele orou e o Senhor respondeu. Neemias, ele foi zombado, mas Neemias venceu, porque o nosso Deus, o nosso Jesus estava com ele. E assim foi, Neemias foi um homem vitorioso, porque o nosso Deus estava com ele. Neemias foi um exemplo para a sua nação, para aquele restante de povo, aonde mais adiante ele vai falar do restante que ficou, porque muitos foram levados a cativeiro, e ali só restou os piores dos piores. Então ali no meio ali estava a terra de Neemias, porque Neemias se preocupou com aquela família. Aleluia. Neemias, ele tomou precauções para aquele restante de família. Assim a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não deve desanimar. A igreja do Senhor, ela deve lutar por o povo de Deus. Por mais que o povo de Deus seja humilhado, zombado, mas não deve desistir como Neemias. Neemias, ele foi um homem valente e conseguiu levantar aquele muro. Que seja a igreja do Senhor. A igreja do Senhor até o tempo de se levantar e edificar e não deixar mais o muro caído sobre sua vida. O momento é esse, de levantar o muro. Glória a Jesus, construir aquilo que o Senhor tem dado. Que nós venhamos ser sábios, pedir sabedoria ao Senhor, como Neemias. Se Neemias, na palavra do Senhor, ele venceu, nós também venceremos em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque nada impede o servo fiel, aquele que busca o Senhor de corpo e alma e de coração. Não desanime, não fique triste, porque o Senhor é fiel para cumprir. Eu aqui agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Grande é o Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir o irmão Nau, amém? Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Queria saudar a todos com a paz do Senhor Amém. e a todos que estão em casa.
nós estamos passando agora por momentos um pouco complicados, né? Mas jamais não deve desistir. Jamais. E lutas, muitas lutas, mas nós temos que, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que passar por isso mesmo. Glória a É Deus. bíblico isso aí. O negócio é não desanimar. Né? Mateus 28, 20, fala que aquele que permanecer até o fim será salvo. Irmão, eu queria falar um pouco aqui no livro de Lázaro, João 11, que fala da morte de Lázaro. E João 11 diz assim: e estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, junto ao seu irmão, os cabelos cujo ao irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã, dizendo: Senhor, e eis que está enfermo aquele que tu ama. Veja a intimidade de Jesus, né, irmão? Veja a intimidade de Jesus com Lázaro. Glória a Deus. E Marta e Maria. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro, e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejaste, e torna para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas ao dia? Se alguém anda de noite, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nela não há luz. Glória a Jesus. Assim falou, e depois disse Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aleluia. Irmão, aqui quando ele fala enfermidade para a glória de Deus, a enfermidade entre o povo de Deus nunca resultará na morte, como está no final, a morte por fim será destruída, que é o único inimigo a ser destruído é a morte, pela ressurreição para a vida. Jesus amava Marta e sua irmã Maria. Aqui o tema a família que tinha uma dedicação genuína, quer dizer, verdadeira, uma dedicação verdadeira e forte a Jesus, que desfrutava de íntima comunhão com Ele, como fala em Lucas 10:38 a 42, e que era especialmente amado por Ele. Apesar disso, Lázaro experimentou tristeza, aflições, enfermidade,
Irmão, Louvado seja Deus. quando ele fala Aleluia, Jesus. no 11, 25 e 26, que ele é a ressurreição, para quem crê em Jesus, a morte física não é um fim trágico. Pelo contrário, a demissão, a vida eterna, muda-te. A comunhão com Deus viverá, refere-se à ressurreição, nunca morrerá. Significa que o crente terá um corpo novo, imortal, incorruptível, que não poderá morrer e nem se destruir, e nem destruirá-se. Irmão, aquele que vive com comunhão com Deus, que nós vamos buscar Ele através das nossas orações, aquele que vive buscando, certo? Aquele que vive buscando, entendeu? Nós temos que estar sempre unidos, nós temos que estar sempre buscando, Glória a Deus. nós temos que estar sempre estar em comunhão com Deus. A gente não pode desviar, jamais tem que botar primeiramente Deus na frente de tudo que a gente for fazer. A gente tem que sempre pedir permissão a Deus, certo? Pedir sempre permissão a Deus. Muitos tomam providência e não consultam a Deus, certo? Muitos fazem isso, mas não pode ser assim. A gente que é sábio, a Bíblia diz o quê? Quando peça sabedoria, peça a Deus. Então a gente busca a Deus sabedoria. A gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, sempre, porque é verdadeiro. A gente está sempre em comunhão com Deus, certo? Sempre ajudando o outro irmão. Glória a Deus. Sempre buscando, sempre ajudando o outro irmão. O irmão está precisando, o irmão está enfermo, vamos orar por ele. Né? E uma oração, irmão, é milagroso. Uma oração, como Deus ouvia a oração de Jó pelos seus filhos, apesar que Jó lutou muito, né? Mas ele vivia ali em oração, e Jó teve muita recompensa. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a cada um de suas famílias, a cada um que está em casa, certo? E a cada um dos irmãos que não compareceu aqui, né, irmão? Os que estão trabalhando e etc. Né? Deus abençoe a cada um. Agradeço a oportunidade. Amém. Exaltado seja o teu nome, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Vou louvar o Senhor com hino. Aleluia. Glória a Deus. Louvar o Senhor com hino. Glória a Deus.
16, ele diz assim: Deus manda Samuel ungir Davi. E o versículo 7, no capítulo 16, vou ler só o 7, que diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua grandeza, de sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Nossa palavra, nós sabemos sobre Davi. Nós sabemos a trajetória todinha de Israel, né? Quando o Senhor libertou Israel como um forte do Egito, e sabemos que Moisés chegou o tempo do Senhor recolher ele, né? Moisés, ele só viu a terra, não entrou na terra, e Josué foi o seu sucessor. Vimos também que Josué, o Senhor, né, tomou também, levou ele para si. E chegou um tempo, irmão, que Israel pediu a Samuel um rei. Só que Israel não sabia que Deus era o rei de Israel, né? Deus, ele não ia levantar nenhum rei para Israel, porque ele é o próprio rei de Israel. Mas Israel olhou para as nações e via que as nações tinham seus reis e ele não tinha reis. E sabemos, né, que Samuel, nós sabemos a história, né, que aconteceu, que Ana orou ao Senhor, pediu a Samuel. Vimos que, né, Samuel, ele foi criado na casa do Senhor. E agora Israel pede a Samuel um rei. Samuel vai, ora ao Senhor, e o Senhor, né, concede que Israel tenha um rei. Porém, Israel não sabia que Deus era o rei deles. Deus não queria levantar rei para Israel. E Saul, sabemos da história que Saul, o pai dele, cuidava de jumentas. Eu ouvi sobre essa pregação, né? Porque Israel pediu um rei, agora Saul foi levantado um rei. E vimos que Saul desobedeceu 2 vezes a Deus. A primeira desobediência, Samuel mandou ele esperar ele, porque era Samuel que prestava o sacrifício. Mas Samuel passou 7 dias para poder chegar e ele não se contenteve. Então ele foi ele próprio oferecer o sacrifício. Mas eu lembro, irmão, Deus estava provando Saul para ver se realmente mesmo ele tinha o coração de Deus. E Deus viu que ele não tinha, porque ele não esperou Samuel, porque era ele, Samuel, o sacerdote, que podia fazer o sacrifício. Aí agora o Senhor prova de novo a Saul, manda ele matar os amalequitas todinho. Ele não mata. Segunda prova que Saul não passou. É por isso que o reino, né, a palavra do Senhor diz que foi passado para outro, né? Foi passado para outro, para Davi. Davi, eu lembro, diz, né, os historiadores, estudiosos, né,
que ele tinha uma faixa etária, não sei, de 15 anos, era adolescentezinho, mas Davi, ele vivia no campo, cuidando das ovelhas. Mas Davi, esse tempo todinho, tinha sua harpa louvando ao Senhor. E Deus via o coração de Davi. E sabemos, irmão, que não foi fácil a trajetória de Davi, eu lembro. Não foi fácil. Né? Porque assim que ele foi ungido, no meio de seus próprios irmãos, mas chegou um tempo que o seu pai disse: olha, vai onde estão os teus irmãos, leva isso aqui, né? Davi foi, e o pai disse: olha, e me traga um relatório, me traga como é que eles estão. E nós vimos aqui que também teve um desses também, Jacó, disse para José: olha, vai onde estão os teus irmãos e me traz o relatório, me traz tudinho. Você vê. E Jessé disse para Davi a mesma coisa: olha, vai e me traga o relatório. Jessé queria saber como era que estava a guerra, queria saber como é que estavam os meninos dele, os seus irmãos, né, seus filhos. E Davi foi. E quando Davi chegou, antes de Davi chegar, o filisteu, né, afrontou Israel. Sabemos que ele afrontou Israel. Irmãos, e quando Davi chegou, Davi não queria ver a desgraça de Israel. Mas sim, ele ouviu a afronta do filisteu para com Deus de Israel. E ele vai lutar contra aquele gigante. Sabemos que há gigantes nas nossas vidas e nós temos que enfrentar. Né? Davi, ele enfrentou. E eu lembro, sabendo que Davi enfrentou e agora Davi venceu aquele gigante, né? Saulo vai dar o dote a Davi. Aí ele não cumpre. Saulo ele não cumpre, porque era Mical, mas ele deu a sua filha mais velha, Mereba. Então ele vai lutar de novo com os filisteus. Davi pede um prepulso, ele mata o seu prepulso, sem prepulso. Ele traz para Saulo, mas Saulo não cumpre. Agora, um espírito mau da parte do Senhor entre Saulo, né, e Davi. Veja só, Davi ficou na casa de Saulo, cantava para Saulo durante muitos anos. E agora, Saulo não reconhece Davi. Eu li essa passagem e Saulo esquece que Davi, aquele menininho, né, estava tocando para ele. E agora ele começa a ter inveja de Davi, porque as mulheres começam a cantar. E ela diz que Saul matou centenas, né, de milhares. Mas Davi mandou seus 10 milhares, mais do que Saul. Então Saul começa a ter aquela espírito de inveja dentro dele de Davi, porque Saul achava que Davi ia tomar o seu trono. E agora Davi começa a ser perseguido durante muitos anos, até Saul morrer. Sabemos, irmãos, que nós somos perseguidos. Sabemos que as adversidades vêm, as lutas vêm sim. Mas nós temos um Deus grande, o Deus de Israel, que venceu por Davi. E ele vence por nós. Todas as lutas. Há muitas lutas, irmão, muitas guerras. Há tanta coisa acontecendo no mundo que eu fico só olhando. Muitas coisas para abalar a minha fé, a sua fé, para nós querer desistir, que nem foi falado aqui, para nós nos desanimar. Eu confesso, irmão, que essa pandemia, essa quarentena, eu disse: Deus, não vai ser fácil, porque você ficar em casa, orar. Eu cheguei a um tempo de eu estar sozinha na minha cama, já disse: Senhor, como é que vai ser? Mas o Senhor me deu graça. E eu fiquei orando. Porque é um gigante que está, né, fazendo medo para
Israel. Nós somos Israel do Senhor. E nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, nos abalar e nos abater. Sabemos a trajetória de Davi todinha, mas eu acho lindo esse versículo quando ele fala: fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor nunca desamparou a Davi, mesmo na perseguição. Davi, se você ler, irmão, essa passagem, a vida de Davi, não é fácil. Ele se esconder, ser perseguido, Saul querendo matar. Davi ficou na caverna de Adulão, escondido. Não é fácil, irmão. Não foi fácil para Davi, para ele sentar no trono, para ser rei. Não foi fácil, de jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão? Que não desanimes, irmão, não desista. Ora ao Senhor, peça ao Senhor. Estava na minha casa e esse horário do meu esposo, eu fico muito assim, firmada. Eu oro ao Senhor, entrego minha vida, minha casa, meus filhos, meu esposo. E nesse dia, irmão, eu fiquei, sabe, no coração, e eu comecei a orar, a chorar: Jesus me guarda. Porque eu não gosto desse horário que eles só chegam no outro dia, eu não gosto. Nunca gostei. E desde lá, quando ele começou a trabalhar, eu nunca gostei. Jesus me guarda, me guarda, me guarda. Eu fiquei assim com o coração tremendo um pouco. E quando eu olhei o meu WhatsApp, uma irmã de Alagoas me mandou um áudio para mim, irmãos, para você ver o cuidado de Deus na nossa vida. É grande o cuidado do Senhor. E quando eu escutei aquele áudio, ela orando por mim, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu esposo, e ela, na oração, ela disse: Deus, irmão, me mostrou, o Senhor me revelou, me mostrou um anjo aí na tua casa. Ele está guardando a tua casa. Não, eu chorei tanto do Senhor. Eu sei, se eu creio que está guardando, eu fui dormir tranquila. Eu fui dormir tranquila, irmão. Agora eu estou tranquila, irmão. Por quê? Porque eu sei, irmão, que Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida dos seus, né? Assim como Ele cuidou de Davi. O Senhor nunca desamparou ele, nunca deixou, né, faltar o pão que Ele deu, nunca para ele. E hoje não é diferente, irmão. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. O Senhor, Ele supre toda a nossa necessidade. Mas, irmão, se apegue ao Senhor. Se apegue ao Senhor mesmo. Esteja nos pés do Senhor mesmo. Porque está acontecendo muita coisa no mundo. E se você vê esses sinais que está acontecendo, a gente sabendo que Ele está mais perto do que nunca. O Senhor está mais perto do que nunca. Né? Aleluia. Vimos aí as nuvens de gafanhoto, irmão. Ah, meu Deus. É o Apocalipse, porque a Bíblia, irmão, tem que se cumprir. Eu não me assusto, não tenho medo. Não, porque eu sei que é a palavra do Senhor que está cumprindo. Ela tem que se cumprir, irmão. Se ela não cumprir, foi em vão a morte do Senhor na cruz. Ela tem que cumprir. Mas não me abala. O meu filho, cada fica, quando eu digo que isso é o Apocalipse, uma menina está gritando: ah, é o Apocalipse, o Thales. Meu filho, é o sinal da vida do Senhor. Já vi, você viu em Santa Catarina? Eu assisti no jornal, que destruição, irmão. Eu vi o vídeo, terrível. Lá no estado de Alagoas, numa cidade lá, a chuva levou a feira, irmão, todos. E foram levadas 4 pessoas, saiu levando a cheia todo mundo. Mas é a Bíblia se cumprir. Sabemos, né, que Mateus fala bem claro: é só o princípio de dores. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim ainda vai vir. Então, que possamos, irmão, estar, né, orando ao Senhor, com o coração voltado para Deus, como Davi. Né? Davi tinha o seu coração voltado para o Senhor. Ele teve seus momentos de fraqueza, mas ele foi o homem segundo o coração de Deus.
Aleluia. Nós somos fracos, irmãos, somos fracos. Mas o Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos ama, né? Ele nos conhece. E jamais o Senhor quer perder os seus. Jamais. Né? Que possamos, nesse período, sei que eu creio que vai terminar, não vejo a hora. Eu digo, meu Deus, não vejo a hora. Mas seja a tua vontade. Somos provados, somos, irmão. Isso que aconteceu, foi profetizado, foi falado. Está na Bíblia. Também o versículo, né? O capítulo. Né? Chegou o tempo. Quem diria que eu ia ver isso chegar esse tempo? De acontecer tantas coisas, mas vai acontecer mais, né? Você já viu um vídeo aí, irmão, de uma máscara invisível? Vocês já viram, irmão? Falso profeta? Pastor. Falso profeta. Máscara invisível. É só você não está assim, ó. Vocês sentem. Eu não sinto, irmão. Uma coisa invisível, uma coisa que não existe. Ainda botam o Espírito Santo, irmão, no meio. Coisa, irmão, que não há perdão. Não há. Contra o Espírito Santo não há. Ah, não, perdão. Não. Não. Mas é um pastor, né, irmão? E a máscara invisível é R$300. E tem gente, irmão, que dá glória a Deus, aleluia. Não entende, irmão, que é uma coisa que está surgindo no mundo aí agora. E nós temos, irmãos, que ter cuidado. Tem que estar orando, né, irmão? Lendo isso aqui, a palavra do Senhor, a Bíblia. Está em oração. E pedir para que o Senhor abra nossos olhos espirituais. Para que a gente, né, não venha cair, ser enganado. Porque a palavra do Senhor diz que até o próprio escolhido serão enganados, se ele não vigiar e orar. Serão enganados até os escolhidos do Senhor. Então, temos que ter cuidado sobre essas coisas. Esse falso profeta está surgindo muito. Falso profeta, é feijão de R$1.000, 1 grão. Tem que ter muito cuidado. E agora, irmão, é o vinho da Santa Ceia. Ungido. Oh, pelo amor de Deus, Jesus. Jesus vem logo. Eu digo, não, Jesus, tem os meus ainda que falta ser salvo. Mas salva, Jesus. Eu fico assim, irmão. Mas porque tanta coisa a gente já pede logo que Jesus voltasse logo, né? Para a gente ir embora. Mas a gente não sabe o dia e a hora, né? Pode ser agora. Pode ser agora, irmão. Um piscar de olho. É não abrir e fechar de olho. Pode ser agora, só tá. A igreja está cheia, tá? Pode ser agora o arrebatamento da igreja do Senhor. A qualquer momento a trombeta pode tocar. A qualquer momento, irmão. É por isso que nós temos, irmão, que estar em oração. Ler a palavra do Senhor. Pedir para que o Senhor unja nossos ouvidos espirituais. Abra nossos olhos espirituais. Para que a gente não venha cair nessas coisas. Não tem que ter muito cuidado. E orar ao Senhor. Se apegar ao Senhor, irmão, né? Confia nele, irmão. Esteja nos pés da cruz, não saia dos pés da cruz. Porque se a gente sair, irmão, a gente cai. A gente tem que estar constante com os pés na cruz. Eu lembro, irmão, o Senhor me faz me lembrar de uma visão que eu tive. Uma visão que eu tive lá no meu estado. Irmão, eu nunca vi uma visão daquela. Eu chegava na igreja, era culto, irmão, a igreja cheia nessa visão. E o pastor me dava a oportunidade para louvar. E eu começava a louvar, irmão. Quando eu começava a louvar, irmão, eu sentia me flutuando. Eu saía do chão e subia. Quando eu olhava, eu estava de veste branca. E quando eu olhava, eu já estava fora do templo, já estava em cima, no ar. Mas antes de eu subir, irmão, eu via poucos da igreja. Eu nunca disse lá essa visão. Pouquíssimo. Que subia no arrebatamento da igreja. Era poucos, não era muito, não.
Eu procurava, o pastor não via, o pastor já foi. E eu subindo, e o Senhor só me mostrando. Muita coisa, irmão, o Senhor me mostrou nessa visão. Mas eu nunca disse nada. Nunca disse, fiquei para mim. Digo, meu Deus, eu preciso cada dia me preparar e me santificar. Porque isso foi só um alerta para a minha vida espiritual. É só um alerta para a minha vida espiritual, para eu descer, buscar o Senhor, orar ao Senhor, estar constante, lendo a palavra dEle. Eu estou sem a minha palavra, Senhor, porque eu não enxergo, eu não estou nem enxergando direito essa letrinha aqui. Agora eu tenho que ser uma letra da letra grande. E eu tenho que comprar. Jesus, me ajuda, Jesus. Eu já estou orando, Jesus, eu já quero, já vim de lá sem ela. Jesus, eu cheguei na igreja, meu Deus, me ajuda. Preciso comprar a palavra do Senhor, porque eu estou lendo, eu estou acompanhando o Raguito. E eu leio a Bíblia, eu gosto, né? É a terceira vez que eu leio ela toda. Dá cansaço, dá, mas eu chego lá, Jesus. Me ajuda, mas eu leio a Bíblia. Eu gosto de ler a palavra do Senhor, porque a gente se alimenta, a nossa alma precisa se alimentar, né? A gente precisa se alimentar materialmente, mas a nossa vida espiritual precisa mais ainda. A gente precisa se alimentar da palavra do Senhor, para que quando vinha a tentação, a gente não venha esmorecer, enfraquecer, não é? Porque esse negócio aí foi um bicho de 7 cabeças. Mas, não, com o Senhor, só se o Senhor permitir, porque tudo é na permissão dele, né? Só é tudo na permissão do Senhor. Se pegar, porque o Senhor permitiu. Se partir, porque foi o Senhor que permitiu, né? É porque Ele permite, chama, nós temos que ir, né? Se Ele chamar, tem que ir. Então, irmão, eu deixo essa palavra para você. Amém? Nessa noite, né? Que tem um ministrante da palavra do Senhor nessa noite. Então já quero passar para ele, né? Já eu te vi certinho. E já está com ele, amém? Amém. Louvado seja Deus. Peço que vocês irmãos orem por mim, pela minha casa, amém? Para que o Senhor venha nos dar graça, nos ajude, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão presentes, eu convido a ficar sobre os pés. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu sei que os irmãos já foram edificados com a palavra já dita aqui nessa noite. Nós vamos ainda continuar ouvindo a palavra de Deus. Epístola Universal de Tiago. Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Os irmãos que estão em casa, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Os irmãos, para todos os irmãos encontrarem. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim a palavra de Deus: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado no seu feito. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua presença nessa noite, diante da sua palavra, Senhor.
Dai-nos, Senhor, entendimento, esclarecimento, Senhor, que os nossos corações sejam terra boa nessa noite para a boa semente do Evangelho, que é a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, glorifica o Teu nome, faz Teu reino avançar. Edifica, Senhor, os irmãos ouvintes. Edifica, Senhor, a Sua igreja, através, Senhor, da pregação da Tua Palavra. Sê conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar com os irmãos nessa noite acerca de um tema, diante do texto em questão. O tema da mensagem dessa noite é admiradores de sermão. Admiradores de sermãos. O texto em questão, Tiago, capítulo 1, do versículo de número 22 a 25, nos traz, irmãos, um ensino muito importante de que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas cumpridores, obedientes às Sagradas Escrituras. O alerta do apóstolo é que a igreja seja não apenas ouvintes da palavra, não apenas leitores da palavra, mas cumpridores da palavra. O apóstolo, irmãos, se nós observarmos com clareza o texto em questão, nós vamos ver que o apóstolo assemelha aquele que somente ouve a palavra de Deus com aquele homem ou com um homem que, ao contemplar o seu rosto em um espelho, ele sai e ele se esquece do reflexo que ele havia contemplado no espelho. Ele se esquece da sua aparência. E é essa analogia que o apóstolo Tiago faz com aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não cumprem. Porque, irmãos, preste atenção, não adianta nada eu ouvir e não obedecer. Não adianta nada eu ouvir e não cumprir. É muito importante, irmãos, a nós ouvirmos e cumprirmos. É muito importante, irmãos, nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus. Não adianta eu vir ao culto, não adianta eu vir ao culto de ensino, não adianta eu vir à escola bíblica dominical, não adianta eu ler a Bíblia em casa ou em qualquer outro lugar, se eu não colocar a palavra de Deus em prática, em cumprimento na minha vida. O cuidado que nós devemos ter, irmãos, é obedecer às Escrituras Sagradas. Muitos sermões estão sendo pregados, irmãos. Existem muitos meios de nós anunciarmos o Evangelho. A palavra de Deus tem sido anunciada constantemente. Se nós observarmos, irmãos, tem culto quase todos os dias. Ainda que não presente, nós podemos, irmãos, através das redes sociais, participar, ouvir o anúncio, a pregação da palavra de Deus. A gente tem ouvido muito, com constância, pregações, ensinos bíblicos e até não bíblicos por aí. Existem muitos sermões sendo anunciados e pregados. O problema é, irmãos, que a maioria dos cristãos ouve, esquece e não pratica. O bom é que a semente que é boa, que é o Evangelho, a palavra de Deus, cai em terra boa, que é o nosso coração. Mas nem todo coração é terra boa. Nem todo coração recebe com alegria a palavra de Deus. É perigoso, irmãos, quando eu escuto muitos sermões, quando eu escuto muitos ensinos, quando eu ouço muitas pregações e não pratico, e não vivo, e não obedeço. Porque eu ouvi a verdade, mas eu não vivi a verdade. Eu estive ciente, eu tive conhecimento da verdade, mas eu não cumpri
cumpri, eu não obedeci à verdade. E o primeiro ponto, irmãos, que eu quero relatar, que eu quero transmitir para os irmãos é a importância de ouvir a palavra de Deus. É o primeiro ponto. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10, se não me engano, irmãos, versículo de número 19 ou 17, o apóstolo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não, a Bíblia não ensina, irmãos, eu orar pedindo fé. A Bíblia ensina eu recorrer à palavra, que ela vai produzir fé em mim, no meu coração. Eu não posso esperar, irmãos, um milagre do céu e a fé se apoderar de mim em um momento. Não. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Observe comigo, irmãos, a importância de ouvir, porque o que o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago está tratando nesta carta, o problema, irmãos, que está sendo tratado aqui no capítulo 1, não é o de ouvir, mas o de ouvir e não obedecer, não cumprir. Então Romanos 10, 17, irmãos, nos traz essa ilustração muito clara, a importância de ouvir a palavra de Deus, porque é através dela que é produzida a fé em mim, no meu coração. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, o texto diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas estas bênçãos, que bênçãos? Capítulo 28, irmãos de Deuteronômio, as bênçãos do Monte Gerizim. Nós precisamos entender isso, que aqueles que ouvem a palavra de Deus com atenção, aqueles que dão ouvidos, irmãos, à voz do Senhor, eles não precisam ficar correndo atrás de bênçãos, são as bênçãos de Deus que vão até eles. As bênçãos de Deus perseguem aqueles que ouvem a voz e obedecem à voz do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, está claro, irmãos, todas as bênçãos. Você será bem-aventurado quando entrar, quando sair. Tudo que você colocar as suas mãos será próspero. Se você atentar o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor teu Deus, diz as Escrituras Sagradas. O perigo, irmãos, está em não ouvir e não dar atenção. O profeta Amós, no capítulo 8, e versículo 11, ele profetiza dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Observe, irmãos, a profecia: ninguém vai ter fome de pão. Não é fome, não é sede de água. A fome, a sede que os habitantes da terra, irmãos, vão sentir é o de ouvir a palavra de Deus. E essa profecia se cumpriu, irmãos. Se os irmãos observarmos o contexto bíblico, de Malaquias até João Batista, houve um período de silêncio em que Deus não levantou nenhum profeta para falar com o povo de Israel. De Malaquias até João Batista, houve um período de silêncio. Se eu não me engano, é um período de 400 anos, irmãos, de silêncio. Deus não falava mais Deus não usava mais profetas para falar com o povo. E o desejo e a fome e a sede, cumprindo Amós 8:11. Não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. É muito claro, irmãos, a importância de ouvir, de dar ouvidos à palavra de Deus.
Em João capítulo 10, o Senhor Jesus se apresenta como bom pastor e ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas dão ouvido à minha voz, às minhas palavras, disse Jesus. Jesus, em João capítulo 5, versículo 24 e 25, diz que aquele que ouve a sua voz e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Observe, irmãos, a importância de ouvir a palavra de Deus, de dar ouvidos. Isaías capítulo 1, versículo de número 19, o profeta diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, diz a palavra de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Observe, irmãos, o texto é claro, a importância de ouvir, dar ouvidos, irmãos, atenção, é porque é isso, irmãos, que nós devemos fazer diante da palavra de Deus. Nós vivemos em uma geração em que muitas vozes estão ecoando por aí, a voz da carne, a voz do mundo, a voz do diabo. O problema é quem nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, aonde está a nossa atenção, porque é isso, irmãos, que é dar ouvidos. Tem gente que ouve a palavra de Deus, tem gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus, tem gente que dá ouvidos à fofoca, tem gente que dá ouvidos à carne, tem gente que dá ouvidos ao mundo, tem gente que dá ouvidos ao diabo. Esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo. Ouvir a carne, deixar a carne falar mais alta, ouvir a fofoca, dar ouvidos, irmãos, porque ouvir é isso. Eu não estou falando de você passar no lugar e ouvir alguém dizendo alguma coisa. Eu estou dizendo, irmãos, dar atenção, dar foco, dar os ouvidos, permanecer ouvindo. Esse é o problema. Porque os admiradores de sermão, eles até vêm no culto, eles até ouvem a palavra, mas eles não obedecem, eles não praticam. São admiradores de sermãos. O perigo, irmão, de ser somente ouvinte e não praticante. Este foi o primeiro ponto, irmãos. Ouvir a palavra de Deus, dar ouvidos. Eva deu ouvidos à serpente, caiu. Adão deu ouvidos a Eva, que deu ouvidos à serpente, caiu, pecou, errou. Davi, irmãos, adulterou com Betseba, ele deu ouvidos à carne, caiu, pecou, errou. Ananias e Safira deu ouvidos a Satanás, caiu, errou, pecou. Aqui nós estamos ouvindo. Aonde está a atenção do nosso ouvir? Aonde, irmãos, nós estamos focando a nossa audição? A palavra de Deus, ou ao pecado, ou ao mundo, ou ao diabo, ou a mentira, ou a fofoca. O perigo de ouvir, dar ouvidos e atenção a qualquer coisa. Segundo ponto, irmãos, ouvir é importante, mas obedecer é indispensável. Nós precisamos ouvir e obedecer, porque os admiradores de sermão, se você perguntar para ele como é que foi o culto, ele vai dizer que o culto foi uma bênção, mas se você perguntar para ele qual foi a palavra que foi ministrada, ele não vai saber. Qual foi a leitura que foi feita oficial no culto, ele não vai saber. São admiradores de sermões, ele acha até bonito o sermão que está sendo pregado, mas ele não quer viver, não quer praticar. Do que adianta, irmãos, eu ouvir e não obedecer? O apóstolo Tiago está dizendo que aqueles que ouvem e não cumprem é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, foi-se e esqueceu-se de como era.
Ouvir e obedecer, irmãos, porque diz, irmãos, o profeta Samuel, em 1 Samuel 15:22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Viver uma vida em obediência é melhor do que sacrifício. Meus irmãos, se eu não dou ouvidos à voz do Senhor para obedecer, não adianta esperar que Deus ouça a nossa oração lá no céu, lá em cima. Porque diz o escritor aos Provérbios que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração é rejeitada. Não espere que a sua oração seja ouvida no céu, se você não está ouvindo a voz de Deus, clamando e chamando você para viver uma vida de obediência na terra. Deus não ouve quem não dá ouvidos à voz dele. Deus não atenta os seus ouvidos para ouvir a oração de quem não está ouvindo o seu chamado à obediência na terra. Não espere que a sua, a minha, a nossa oração seja ouvida no céu, se nós não estamos, irmãos, com os nossos ouvidos ligados e atentos para ouvir a voz de Deus na terra. Meu Deus, irmãos, nós precisamos ser Maria no mundo de Marta. Nós precisamos ser Maria em um mundo de Marta, preste atenção. Porque ainda que Marta tenha recebido Jesus na sua casa, a Bíblia diz, Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, que foi ouvir o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ser Maria em um mundo de Marta. Maria escolheu a melhor parte. Eu vou ouvir Jesus. Marta não. Ela estava fadigada, ansiosa. Nós precisamos voltar a ouvir e obedecer a Deus. Deuteronômio capítulo 28, irmãos, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aonde há obediência, ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus exaltaria Israel, irmãos, sobre todas as nações, se eles ouvissem, cumprissem, obedecessem a palavra, a voz, a lei de Deus. Não adianta eu vir ao culto, não adianta eu vir à escola bíblica dominical, não adianta eu tirar períodos lendo a Bíblia, não adianta eu vir a culto de ensino, se eu não colocar em prática a palavra de Deus na minha vida. Eu estou me enganando a mim mesmo. Olha só o que diz Tiago capítulo 1, versículo 22, quem está com a Bíblia aberta. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Uma coisa é você ser enganada pelo diabo, uma coisa é você ser enganado pelo diabo, outra coisa é você ser enganado por você mesmo, e é isso que o texto está dizendo. Enganando-vos a vós mesmos, iludindo-vos a vós mesmos, em outras versões, sendo ingênuo. Nós precisamos tomar, irmãos, cuidado, porque o versículo 25 agora nos ensina, irmãos, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e cumprem. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e obedecem. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica,
Eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela permaneceu firme, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Mas Jesus compara aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as obedecem e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela caiu. É quem ouve e não obedece, é quem ouve e não pratica, é quem ouve e não cumpre. Cuidado, irmão. Tenhamos cuidado. A palavra está sendo ensinada, irmãos, e no dia do juízo, seja no tribunal, irmãos, seja no juízo final, Deus não terá por inocente aqueles que ouviram. A escolha é nossa entre obedecer ou não obedecer. Mas nós não podemos dizer que nós não estamos ouvindo, porque a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado. Nós não vamos poder dizer: ah, Senhor, mas eu não ouvi. Ah, Senhor, mas ninguém me avisou. Ah, Senhor, mas ninguém me disse nada. Nós não vamos poder dizer isso, porque a pregação, irmãos, está sendo feita, a palavra está sendo anunciada, o evangelho está sendo anunciado. O problema, irmãos, é que entre ouvir e obedecer, e só ouvir, a maioria dos cristãos está escolhendo ouvir e só ouvir. Se eu ouço a palavra e obedeço a palavra, bem-aventurado sou. Versículo 25 do capítulo 1. Se eu ouço a palavra e não obedeço, eu estou enganando a mim mesmo. Versículo 22 do capítulo 1. Eu estou me iludindo a mim mesmo. Ouvir e obedecer, ouvir e praticar. Irmão, você está ouvindo a palavra. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada. Agora nós precisamos obedecer, praticar, colocar, irmãos, em prática nas nossas vidas. É isso que a Bíblia nos ensina. Não sejais somente ouvintes, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito, diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em Cristo. A hora já não nos dá mais, irmãos. Nunca nos esqueçamos: ouvir e obedecer, ler e obedecer, ler e praticar, cumprir, colocar em prática, porque é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. É isso que as Escrituras nos ensinam. Nós precisamos voltar a viver a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Devolvo a direção. Pode orar? Finalizar? Vamos orar então, irmãos. Eu convido os irmãos que estão presentes a ficar sobre os pés. Os irmãos que estão em casa, irmãos, nós vamos finalizar esse culto com oração. Lembrando, irmãos, que amanhã, domingo, a partir das 7h30 da noite, nós temos culto de Santa Ceia. Amém? Tá? Amanhã é culto de portas abertas. Os irmãos podem estar presentes para participar da ceia do Senhor. Amém? Vamos orar. Amanhã pela manhã, irmãos, temos também a escola bíblica dominical. Nós estaremos iniciando um novo trimestre neste ano. Amém? É uma
lição enriquecedora e muito edificante. Nós vamos falar de princípios em tempos de crise. Os princípios de Deus para as nossas vidas em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Nós vamos estudar o livro de Neemias, tão importante. Nós vamos ver também algumas coisas sobre Daniel, sobre Esdras, sobre a edificação do templo. Tudo isso aqui que a irmã Luciana deu aqui hoje, capítulo 2 de Neemias. Então nós vamos aprender muito, irmãos, nesse trimestre. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus e finalizando o culto dessa noite. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela oportunidade, agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor, agradecer ao Senhor pelas ricas bênçãos, Senhor, por ter cooperado conosco, Senhor, no anúncio do Evangelho, na seara que é tua, Senhor, por ter nos constituído como trabalhadores, Senhor, da última hora, que nós não negligenciemos o teu chamado, Senhor, que nós não tapemos os nossos ouvidos, Senhor, para não ouvir a sua voz. Seja com a sua igreja, Senhor, fortalecendo, direcionando o seu povo, dando graça, discernimento, conhecimento e poder, Senhor, em nome de Jesus. Seja conosco amanhã pela manhã na escola bíblica, Senhor, durante o dia, no culto de ceia à noite, e que em tudo, Senhor, seja honrado e glorificado pela sua igreja, em nome de Jesus.